Maravilha, vamos continuar nossa saga. É o Lendo em Movimento sempre na pista e hoje com resultados fresquinhos, tá? Sem mais delongas, vamos para a tela do nosso computador, onde nós mostraremos os resultados de Fleury. Bom, Fleury já vem de um resultado um pouco alerta no trimestre passado, foi um resultado fraco. O primeiro trimestre não foi aquelas coisas todas, então vamos olhar como que veio o terceiro trimestre, tá? Ah, então aqui vem a agenda, visão geral. E outra coisa, tá? Muito bom, Fleury. A apresentação só é amanhã, mas ela já disponibilizou aqui a apresentação. Muito bom. É, acho que, pô, é justo, né? A gente pode dar uma olhada no material antes e já ir para cá com um pouco mais de preparo quanto ao material, né? Então, beleza. Isso aqui é um ponto positivo para Fleury. Aqui ele mostra um pouco da linha de negócio. Quem já acompanha aqui o canal sabe que Fleury atua na prevenção, atua na atenção primária, na secundária, na terciária, né? O que é atenção primária? Telemedicina, consulta, então aquelas coisas que você bem sabe, atenção ao cuidado da mulher e por aí vai. Aí vem as questões de fertilidade, secundária, oftalmologia, ortopedia, infusão e a terciária, coisa mais para cirúrgico, né, coisas mais para idosos, né. E, enfim, o portfólio da Fleury ele é amplo e ele, garante a jornada de cuidado do indivíduo em toda a vida, tá. Então, muito, é muito isso o negócio de Fleury, tá. Ah, aqui as unidades que integram o negócio, né, então, a principal fonte de renda da companhia é a medicina B2C, né, diagnóstica, tem a B2B também e tem a Novos Elos, então são avenidas diferentes de gerar dinheiro, e isso daqui já mostra que a empresa tem diversificação aqui de negócio, tem espaços diferentes para ganhar dinheiro. Isso aqui é o padrão em todo slide que a Fleury constrói, tá? Primeiro vem com o negócio, depois vem com as unidades de negócio, e aí depois ela vai desmembrar cada unidade aqui, né? Aqui a questão de que a Fleury diversificou um pouco a sua fonte de receita, e isso é verdade, né? Olhando aqui para o B2B, o quanto está crescendo, né? E olhando aqui à medida que o tempo vai passando, né? Como as receitas vão se, se, se complementando, né? Entre as áreas. Então, a GR aqui de 3,8% ao ano, é um bom crescimento, se configura que a Fleury é uma boa companhia, né? Aqui a gente não tem dúvidas. E aí vamos com o Merger and Acquisition, né? Tem aqui o Laboratório da Mulher, imagino que eles fizeram a aquisição da Femme, né? Ok. Ah, aqui anunciou a aquisição da LSL, né, em Rio Claro. Aí isso amplia a presença no interior de São Paulo, receita bruta de 24 milhões adicionada para o negócio, né? 3,4 vezes o valor do EBITDA, né? Então, isso aqui é interessante, aumenta a presença do negócio, é o São Lucas, né? E aí vai aqui tem a Confiança em Campinas, né, que ela já fez a aquisição, e agora o São Lucas, que aumenta a presença dela no interior de São Paulo. E aí em 4 de novembro, legal, foi agora, né? Não sabia disso daqui, a Femme, ela adquiriu a Femme, que é um laboratório aí em referência à saúde da mulher, né? Recomendado por ginecologistas, né? Gineco, né? Então, interessante demais isso aqui, ó. Receita de 286 milhões em 24. E aí vai ter aqui um custo para energia, né? Mas interessante aqui. Então a Fleury segue fazendo suas aquisições, jogando seu jogo, tranquilo, aumentando sua amplitude, aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Mas sua amplitude de marca, né? Isso aqui é boa notícia demais. Caras, gineco que atende por aqui, né? É referência no mercado, porque é recomendado, né? Ok. E vamos para o que interessa, né? Tivemos aqui um panorama do negócio e vamos para os destaques financeiros do trimestre. Então, receita crescendo 11%, receita bruta de 2,4 bilhões. Então, o B2C teve um crescimento de 16%,
Fleury 12, demais marcas 27, marcas RJ 10, marcas MG 15, regionais 17, atendimento móvel em 11,7%. E aí gerou uma margem de EBITDA de 27%, EBITDA de 599 milhões e o lucro líquido ficou em 184 milhões, margem líquida de 88,4%. É uma margem menor, tá? Que nós costumamos ver aqui em negócios Fleury, é super importante salientar isso, mas essa área de negócio aqui, B2C, né, veio com uma disciplina na entrega de resultados de verdade, tá? Escrever isso aqui no slide dos trimestres anteriores não era verdade, aqui nós vemos que isso aconteceu de fato. E aí aqui a receita bruta, né, crescendo 11% de um trimestre para o outro, e aqui nos 9 meses já está apresentando crescimento. Poderia ser melhor se os trimestres viessem com crescimento melhor, mas só de estar crescendo já é maravilhoso, tá? Então, 2,4 bilhões, mais 11% aqui no trimestre, né? E o calendário veio favorável e a base de comparação normalizada em exames de toxicologia e dengue. E isso de fato atrapalhou os resultados anteriores, né? Os trimestres anteriores tinham trimestres muito comparáveis com dengue e com exames de toxicologia. Então, o resultado veio um pouco mais fraco por conta dessas duas justificativas aqui, né? Lembrando que nesse ano a gente não teve um surto de dengue como foi no ano passado. Isso aqui contribuiu também para os trimestres anteriores virem um pouco mais fracos. Aqui as unidades de atendimento, né? Lembrando que eu estou olhando aqui o resultado ao vivo com vocês, tá? Eu não vi o resultado antes, mas, bom, temos aqui uma boa performance orgânica em todas as praças, calendário positivo no trimestre, né? Fraca base de comparação na marca de Fleury, né? Então, é muito bom aqui o crescimento em todas as frentes, né? Sem que falar que esse inorgânico é as aquisições, né? Então, a empresa faz aqui um pouco da conta para você, de falar assim, olha, está crescendo 14, mas 9 veio da marca Fleury, tá? Não veio tudo da marca Fleury, não. Teve as aquisições no meio que ajudaram a empresa a gerar mais receita e ter uma performance melhor, né? Aqui no B2B, então no B2B, receita crescendo 2% aqui, trimestre contra trimestre, mas teve uma saída de contrato, né? Já sabíamos disso aqui no B2B. Então, essa saída do contrato de um cliente de hospital afetou aqui a receita, mas veio uma boa performance no Lab to Lab e tem aqui a normalização também da comparação. No acumulado do ano está perdendo 1%, mas super favorável para virar esse jogo no quarto trimestre. E Novos Elos também com um crescimento um pouco mais modesto, né? Mas já dá para ver aqui que teve uma melhora também no ano, ótimo, e teve uma aplicação de medicamento de alto custo no trimestre, né? Então, muito interessante aqui. Todas as linhas de receita indo bem no trimestre, às vezes não tão bem no acumulado do ano, mas o acumulado do ano é explicável por esses 2 trimestres que vieram mais fracos para Fleury. E aí o lucro bruto, né? Então, o lucro bruto, tirando os custos operacionais da empresa, ficaram aqui no mesmo patamar basicamente. O lucro bruto crescendo 10% trimestre contra trimestre e no ano crescendo 6%, margem de 28%, a depreciação e amortização diminuindo aqui. Então, número muito favorável aqui para Fleury no terceiro trimestre, tá? Despesas operacionais, então as despesas operacionais cresceram um pouquinho aqui no acumulado e no trimestre, cresceram bastante, né? Mas em relação à receita operacional fica no mesmo limiar, muito tranquilo também. Mesmo limiar aqui, tranquilo. Então, tenho que falar aqui para as despesas operacionais, elas continuam sob controle, apesar do aumento aqui no trimestre, mas em relação à receita, tá no nível que a gente conhece. O EBITDA também veio com margem muito parecida, né? Trimestre contra trimestre, o EBITDA cresce 11%, cresce, mas modestamente
no acumulado do ano, mas, EBITDA crescendo em bons patamares também, tá, muito bom. E nós vamos com o avanço do lucro líquido. O lucro líquido segue, eh, com retração de 3% no trimestre, baixou aqui, né, a margem líquida deles, no acumulado segue também perdendo, eh, mas parece que teve uma taxa efetiva de imposto de 22,8%, né. Então isso aqui certamente nós vamos olhar no press release para entender o porquê que o lucro líquido não avançou, dado o avanço da receita, do EBITDA, né, então possivelmente pode ser receita financeira pesando aqui no resultado da Fleury. Capex, bom, é uma empresa que tem aumentado o seu Capex, aumentou 11% aqui trimestre contra trimestre e no ano, né. A empresa está investindo um pouco mais. Vou rolar aqui para ver. Principalmente, as coisas estão muito parecidas, né, a crítica aqui para o gráfico, né, mas parece que a mais clarinha é TI, né. Coisa de TI aí, investindo, né, beleza, tranquilo. Geração de caixa operacional, então, ao contrário do que nós estávamos vendo lá em Vivara, a empresa gera muito caixa, a empresa que tem um cash conversion aqui de EBITDA muito forte, tranquilo, né. Gerou mais 28% de caixa, 11 no acumulado. Então, uma empresa que tem aqui uma posição de caixa de 1,5 bilhão no ano já, de geração de caixa, né. Então é uma empresa que gera muito caixa, apesar de fazer aquisições, ela não queima caixa e ela faz as aquisições de uma forma saudável, né, para a companhia. E aí o ROIC, né, então o ROIC, ele vem aqui com um ganho desde o segundo trimestre. E aí, ó, pra vocês verem, ó, os trimestres foram um pouquinho mais fracos nos 2 anteriores, né. Então, mas nada de ser exagerado aqui, teve uma melhora no terceiro trimestre, por conta dos efeitos de comparação que terminaram, mas dívida líquida aqui muito tranquila, em uma vez o EBITDA, uma empresa que gera tanto EBITDA assim, não precisa se preocupar, a dívida líquida está em 2, espera aí, caixa é esse, né. Então, a dívida é essa, e aí a dívida líquida fica aqui, né. Então, muito tranquilo aqui, dívida líquida dela, tem uma posição de caixa muito forte, então não tem que se preocupar com dívida. E certamente foi isso aqui que pesou o resultado, do lucro líquido da companhia na no trimestre, tá. Aí que a posição de caixa e amortização da dívida, né, então assim, ela não está preocupada muito em amortizar a dívida, vai amortizar muito em 2028, mas nada demais assim, tá com posição de caixa muito tranquila também. E é isso, tá. Bom, eu vi melhoras aqui no resultado de Fleury, não vou ser hipócrita aqui, foi um resultado muito interessante no que tange a geração de receita, né, no que tange a geração de caixa operacional, controle dos custos operacionais da empresa, né. Mas não vamos cometer um erro aqui e vamos dar uma olhada no press release, né. No press release a gente tem a conclusão do resultado, e olhando para aquela tabela, cara, a DRE sempre vai ser mágica no olhar o resultado da empresa, tá. A DRE nos ajuda muito a ter um esclarecimento do que está acontecendo, mais do que os gráficos, sabe. Então, vamos dar uma olhada aqui. E além das aquisições, então foi um trimestre fora da curva aqui para a Fleury, dados os outros 2 trimestres, tá. Então, aqui a tabelinha já com os destaques gerais, né. Então aqui, ó, receita bruta crescendo 11%, aí tem as glosas, né. A receita líquida cresce 11%, o lucro bruto cresce 10%, então o problema não está nas despesas operacionais da empresa, também não está em depreciação e amortização, apesar de muitas aquisições, e aí o lucro líquido decai 3%, e só pode ser receita financeira atrapalhando a empresa aqui, tá? E aí abaixa um pouquinho a margem líquida da companhia. Aqui o comentário, beleza. Ação de caixa operacional, né? Aqui a atividade de merger and acquisition, né? Então, mesma linha de raciocínio que eles seguiram lá na apresentação, eles vão seguir aqui. Fizeram a aquisição do São Lucas, fizeram a aquisição
do FEM, né, que é o laboratório da mulher, ok. E aqui vem um pouco mais, hum, que vem um pouco mais, completo, né. Então aqui, os custos dos serviços prestados aumentando 12%, né, mas mesmo assim, o lucro bruto ficou muito em linha, né. A receita cresce, o lucro bruto cresce, mas em mesmas proporções e o lucro bruto avança do mesmo jeito, tá. Então, tranquilo. Hã, aqui o EBITDA vem com 11,5% acima e o resultado financeiro crescendo, né. O terceiro trimestre de 25 é essa linha aqui, então veio em 130 milhões negativo, 96 milhões no trimestre passado. E aí, vamos supor, tá, que viesse os mesmos 96 milhões. Então teriam 34 milhões a mais no lucro líquido, e aí certamente viria um crescimento aqui. Então, aqui ficou claro que a a o resultado financeiro é motivo para a queda na margem líquida e a queda do lucro líquido no trimestre, mas não tem milagre para fazer. E aqui olhando para os trimestres anteriores, eu vejo que a a empresa avançou muito na geração de receita, no controle dos custos, dos serviços prestados, que é a sua despesa operacional, né, veio aqui com um bom resultado no trimestre, mesmo com o lucro líquido abaixando, né. Aí ela vem falando aqui das receitas, né, tá vendo isso aqui na apresentação. Isso aqui é muito interessante, que na eles não trazem na apresentação, que é o volumes de receita por exame, né. Olha só, atendimentos aqui aumentando em milhões, isso aqui é interessante demais. O acumulado está crescendo, mas graças ao terceiro trimestre, né, que teve um avanço aqui de 300 mil atendimentos, e o exame por atendimento também teve um crescimento muito interessante de 8,2%, também já está crescendo no acumulado. Então, é isso aqui que eu tinha frisado no trimestre anterior, porque os atendimentos ficaram muito em linha. E eu falei: "Cara, isso aqui não pode, tem que atender mais gente". E aí, vem aqui a reviravolta nessa linha do resultado, que é importante olhar, tá. Aí os exames e milhões crescem também, receita bruta por exame também acaba crescendo, isso aqui é ouro, né. Isso aqui é importante demais. A receita bruta por exame aqui acaba caindo no lab to lab, né, porque perde aquele hospital. Então, mas não foi imprescindível para evitar o aumento da receita no trimestre, né, beleza. E aqui novos elos, né, novos elos com um crescimento modesto também, vamos ver aqui o que a companhia fala, mas, eh, não teve muita explicação, assim, né. Teve aqui um custo, né, complicação de medicamento de alto custo, beleza. Aí vem o lucro bruto, né, aí aqui, assim, a gente vê um pouco mais do detalhamento dos gastos que a companhia tem. Eh, vamos ver onde que teve o aumento de gastos aqui, para entender, a variação, né, a variação está aqui. Então, material direto exames, depreciação, amortização também crescendo, né. Então, isso daqui não, na verdade a depreciação e amortização descendo, né, mas não, subindo isso mesmo, 14% aqui, 10% aqui. Então, no geral, crescendo em todas essas linhas, e é natural que o lucro bruto avance quase que na mesma proporção que a receita líquida, né. Então beleza. Aí vem as despesas operacionais, né. Eh, então eu chamei de despesas operacionais, mas aqui pode ser a despesa geral administrativa, né. Então, aqui a despesa geral administrativa crescendo um pouco, né. Aí o lucro operacional, ele, eh, tem uma variação aqui de 7% para cima, né, natural, né. Então, um crescimento um pouquinho mais modesto que o lucro bruto, mas nada com que se preocupar aqui, tá. É reflexo muito do aumento da depreciação e amortização aqui. Aí vem o EBITDA, né, então, é, não tem muita equivalência patrimonial aqui, beleza. E aí vem o resultado financeiro, né, então o resultado financeiro, ele acaba crescendo aqui, 39% na despesa, né.
e o resultado financeiro como um todo vem em 35%. Então, vem 35% acima, né, e isso faz com que o lucro líquido fique machucado, né, à frente. Aqui a posição de dívida, né, a dívida EBITDA é muito tranquila, temos, não precisa ficar preocupado com isso. Já vimos lá na apresentação, né, plano de amortização da dívida, né, então a maior parte da dívida está em debênture, né, e vem o lucro líquido, com menos 3% de variação. Não teve que fazer, o resultado financeiro pesa na geração de resultado da companhia, né. E aí que vem o CAPEX, tranquilo também, acabou subindo um pouco o CAPEX, reflexo do TI digital, né. E aí vem o fluxo de caixa, né. Então, é muito tranquilo aqui, a geração de caixa operacional alcançou 718 milhões, né, muito tranquilo aqui, né, gerou mais caixa que o trimestre passado, né, então geração de caixa saudável aqui para a companhia, né. E aí vem a DRE, tem o BP, e aí acaba, propriamente dito. Sobre Fleury, que eles fazem aquela apresentação de antes, né, e aí acaba a apresentação. Então essa foi a apresentação de Fleury. Qual que é o resumo? Bom, resultado muito bom aqui para o terceiro trimestre, mesmo que tenha a variação negativa do lucro para baixo, mas foi reflexo do endividamento, da receita, da despesa financeira. Teve milagre para fazer e, nos negócios da companhia houve melhora, houve mais atendimentos sendo feitos. Isso é boa notícia aqui para Fleury, dado que o último trimestre eu até escrevi um alerta, mas era um alerta para mim porque eu via que por 2 trimestres seguidos a empresa vinha com um resultado um pouco aquém do que ela poderia entregar, e nesse ela mostrou o que poderia fazer. Então, tá aí, Fleury. Deixa eu ver se alguém já comentou aqui. Não, nós teremos os exclusivos, né, um dos primeiros. Aí o Eric comenta, né, tudo em ordem por aqui, ganho de receita, B2B mais fraco, né, geração de caixa forte, né, e segue subestimada pelo mercado, de fato. Hã, a PL, né, Cassandra, pelo amor de Deus, né. É, muita tese e pouco resultado. Ah, não acho isso não. Ah, não, mas plano de terceiros pagando caro pelo capital. Ah, cara, mais sem fundamentar. Assim, aqui é financeiro. Ah, cara, assim, a gente tem a despesa financeira pesando aqui, mas, eu vejo a companhia avançando no que tange aqui aos números de atendimentos, né, pô, gerando caixa. Nossa, sério mesmo que acha que é um resultado ruim, assim, para a companhia? Eu não acho que seja, tá. Eh, Smile sem fundamentar. Assim, dívida quando se torna quando se toma, é com capital abundante e barato. Mas não acho, cara. Assim, tem oportunidade para investir? Adquire. Isso gera receita lá na frente, né. Dívida com patamar de uma vez o EBITDA, não acho que seja algo, eh, não acho que seja algo preocupante aqui, tá. Eu acho que tem uma reviravolta aqui do, eh, do resultado, né, e ficar comparando o PL, né, aí é difícil, né. Ficar fazendo preço-lucro de ação, né, não tem o que comparar. Você olha aqui na curva lucro sobre cotação da empresa, ela ainda está
com a cotação se aproximando do lucro líquido aqui, no que tange a no que tange aqui a a no que tange aqui a geração, né, mas assim, olhando a gente fez essa análise um dia, né, que como o lucro líquido ele avançou no trimestre, a cotação vem acompanhando, mas vira e mexe a cotação dá uma baixada, e aqui foi um caso, né. Então aqui a gente está vendo que a cotação está indo de encontro ao lucro líquido aqui. Eu acho que é um valor super histórico, bom retorno, né. 200% em 15 anos, 136 em 10 anos. Eu acho que não se fundamenta esse comentário não. É isso, é isso, tá. Vamos lá, vamos para os nossos comentários então, e nós fechamos esse vídeo. Valeu, até daqui a pouco. Ótimo, maravilha, então vamos, né, entender aqui o resultado de Fleury no resumo, né. Bom, eh, eu estava curioso para ver o resultado, porque os últimos 2 trimestres, na minha visão, veio um resultado muito abaixo do que o Fleury vinha entregando. E aí, vamos para os destaques, né. Receita bruta avançando 11%, destaque para B2C e novos elos. B2B teve aquela perca do contrato, né, então a empresa está tentando se recuperar ainda quanto a isso, mas, né, um bom avanço aqui no geral. O lucro bruto veio com um avanço parecido da receita bruta, não teve muita surpresa nos custos operacionais da empresa, né. As despesas gerais e administrativas tiveram certo avanço, nada que preocupe tanto assim. Eu só achei curioso que a companhia no trimestre passado, eles controlaram muito essa linha. Nesse eles não controlaram tanto. Então assim, se tivesse uma preocupação maior com essa linha, talvez tinha dado um lucro, mesmo que seja com um avanço um pouco mais ínfimo, mas tinha, mas, tanto beleza, né. É um gasto que não tem como conter em alguns trimestres, dado a despesa geral e administrativa, que vem com merging, acquisition no meio, esse tipo de sinergia que a Fleury tem enfrentado nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente com a aquisição de Hermes Pardini. EBITDA com números muito parecidos, né, então mesma margem EBITDA ali, não tem muita surpresa para o EBITDA. E em tempo de juros altos, né, chega até a ser repetitivo esse destaque, esse discurso aqui, mas não tem milagre, né. Juro alto, custo da dívida é alto e acaba pesando no lucro líquido, que mais uma vez não consegue obter um avanço no trimestre. Mesmo nos 9 meses, a empresa também não saiu do lugar com lucro líquido, perca de 3%, 3 pontos percen 3%, né, não 3 pontos percentuais, 3% no lucro líquido, tanto no trimestre quanto nos 9 meses. Capex alto, com alto investimento em TI, isso é tendência para o futuro, né. Eu já consigo lembrar aqui de muitas empresas que têm enfrentado um Capex alto com investimento em TI, Multiplan é exemplo, a própria Vivara é outro exemplo, né, por aí vai. A boa notícia é que o negócio é extremamente saudável, gerou um caixa 28% acima do que gerou no trimestre passado, e esse foi um dos pontos fortes aqui do release de Fleury. Eu vou falar das aquisições, eu vi o comentário da Cassandra lá embaixo, e assim, eu entendo a visão dela, mas uma dívida que está em uma vez, o EBITDA, e que gera muito caixa, eu não acho tão preocupante. Então eu gosto das aquisições, a empresa está procurando expandir a sua marca pelo interior de São Paulo, com São Lucas, com o hospital lá com foco na mulher, então, não é um momento tão favorável para investimento, eu entendo isso. Mas, a oportunidade de negócio surge para a companhia e aí ela vai e faz a aquisição. Então, ela abre mão de um resultado agora no curto prazo para gerar um pouco mais de resultado no futuro. Então, acho que é uma linha tranquila aqui, é importante salientar isso aqui no vídeo, e eu gosto dessa visão de aquisição. Cara, essa sempre foi a estratégia de Fleury. Não é agora que o juro está alto que a estratégia de Fleury vai mudar para continuar crescendo. Então, acredito que
É exatamente isso, sabe? É abrir mão de um resultado no curto prazo para levar o resultado para o longo prazo. Ah, O avanço da quantidade de atendimentos me agradou muito nesse trimestre. Eu lembro que no trimestre anterior teve um regresso na quantidade de atendimento. Eu falei, cara, isso não pode acontecer, isso é preocupante, mas já veio melhora nessa linha no trimestre. E aí, o que eu concluo não é um resultado impecável, não é um resultado espetacular da Fleury, mas é um resultado que sofreu por causa do lucro líquido, o lucro líquido regredindo por causa do resultado financeiro. A companhia não veio com controle na unha da despesa geral administrativa para evitar uma queda de lucro, para evitar um aumento de lucro, para fazer com que o lucro aumentasse nesse trimestre, então não aconteceu isso. Mas é um resultado que, na minha visão, ele sai de um ruim para bom, que foi assim no segundo trimestre, principalmente o segundo trimestre, foi um trimestre muito fraco para a Fleury, que é um resultado bom no geral, dados os últimos dois resultados que não vieram tão legais assim. Então, eu acredito que é um preço que se paga por querer ter um pouco de mais perspectiva de futuro no que tange as suas aquisições, no que tange a expansão de sua marca, e gerar esse valor lá no futuro, tá ok? Então é isso que nós temos para Fleury. Estava ansioso para esse resultado. E você, o que você acha de Fleury? Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o seu joia, se inscreve no nosso canal e até a próxima para mais vídeos. Valeu!